E eu acho que o cenário do jogo contra o Racing pode ser o cenário do jogo contra o Inter em Porto Alegre. O adversário tem que virar e vamos acreditar e tal, mas sem a bola vocês não vão jogar. Sem a bola vocês não vão atacar. Eu acho que se ele consegue levar o jogo porque ele levou no Beira-Rio, ele vai estar mais perto de vencer. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fla Informa e agora vamos ver como a imprensa vem analisando, né, esse Flamengo e Racing. O segundo jogo será amanhã, uma disputa certamente emocionante, muito difícil, o jogo da volta na Argentina. Flamengo já se prepara, vai com tudo para conseguir a classificação para essa grande final da Liberta de 2025. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver as últimas informações lá da Argentina e também o debate que rolou lá no canal da TNT Esportes. O link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Eu gosto que meu time seja gostado pelos outros. Eu acho bonitinho, assim. Não, eu quero mais do que isso. Mas não, é isso. O torcedor, no geral, quer que o time dele seja odiado. Eu tenho um amigo santista que se você fala pra ele assim, eu gosto do Santos. O Santos é um time simpático. Ele fica... Você quer deixar o homem revoltado e falar isso? Eu gosto de ser um time simpático. Você vê só que coisa louca. Mas é isso mesmo, Que cada um. não é o caso. Olha aqui, Ô, Monique, o Flamengo já tá aí na Argentina e com boas notícias, né? Pensando em... Claro, alguns jogadores que eu acho que já se imaginava estarem fora, de fato não viajaram. Mas algumas boas notícias. Tem o Felipe Luiz pra esse jogo contra o Racing amanhã, certo? Isso, o Flamengo chegou ontem à noite, né? Não está aqui nessa região central de Buenos Aires. Mais uma vez fez a opção de ficar no hotel que fica dentro do resort, dentro do condomínio, a 40 quilômetros aqui do centro. Então, tá numa região assim com esquema de segurança fortíssimo, super afastado de qualquer possibilidade, né, de ser importunado por torcedores rivais ou de qualquer agito. E o Flamengo tem dois desfalques, apenas dois desfalques. Um deles é muito importante, que é o Pedro, com a fratura no antebraço e ainda com o braço imobilizado acima do cotovelo, não tem como jogar essa segunda partida. E o Cebolinha, que tem um problema no quadril. O Flamengo veio com um grupo de 28 jogadores e as duas boas notícias, as principais, né, além da volta do Carrascal e do Pulgar, que estavam suspensos no Brasileiro no fim de semana, são os retornos do Léo Ortiz e do De La Cruz. O Léo está recuperado do estiramento que ele sofreu no tornozelo, chegou a ser relacionado contra o Racing no jogo de ida, mas ficou no banco, não viajou para Fortaleza para poder finalizar essa recuperação e está liberado. Então, se for do desejo do Felipe Luiz, ele pode formar a dupla de zaga com Léo Pereira e Léo Ortiz. E o De La Cruz, que era um nome, né, que até se esperava que o Felipe fosse usar no time titular contra o Fortaleza, já que ele ia acabar rodando algumas peças, mas o De La Cruz estava com um quadro de virose fortíssima, passou por exames, teve que ficar afastado, mas já está recuperado também e à disposição para esse jogo de amanhã. Então, levando em consideração que o Everton é reserva, o único desfalque mesmo entre os principais nomes seria o Pedro, né, do que o Felipe pensaria para escalar o time titular e aí teremos essa dúvida do que ele vai fazer no ataque diante dos últimos acontecimentos, da fala do Bruno dizendo que não quer jogar mais de 9, depois explicando que não era bem assim, das atuações contra o Fortaleza, tudo isso, né, será levado em consideração. Eu, se tivesse que arriscar, eu acho que o Plata vai começar jogando, fazendo essa função. Mas o Felipe surpreende a gente. Na semana passada a gente montou a prévia aqui, imaginando que ele ia repetir o time contra o Palmeiras. Ele veio com o Carrascal de titular. Certamente ele entende mais do que eu, tanto que o Carrascal foi eleito o melhor jogador em campo e fez o gol da vitória do Flamengo. Então, imagino, né, que permaneça no time titular e que ele forme ali o quarteto com Arrasca, Luiz Araújo, o Carrascal. E aí acredito que o Plata tenha boas chances de começar no lugar do Pedro. E aí ele guarda o Lino e o Bruno Henrique para o segundo tempo, mas é uma incógnita. Hoje ele ainda vai fazer um treinamento aqui no CT do Defensa e Justiça à tarde, fechado para a imprensa, e aí vai definir o time que começa amanhã. A gente vai daqui a pouco escalar aqui, a gente fazer a nossa escalação, né? Pegando ali quem está relacionado e tal, das opções que o Felipe tem, que a gente colocaria como titular, mas pensando com a cabeça do Felipe. Agora, com as informações da Monique e com o que o time tem apresentado e tal, não imagino que fuja muito disso mesmo. Eu né? acho que você tem que fazer essa pergunta para Marcelo Obeckler. Por quê? Porque a semana passada, no último lance, ele falou da possibilidade do Flamengo começar jogando como começou. Com o Carrascal jogando. Né? A gente teve uma discussão, vai começar, não vai começar, e ele acertou.
Então eu acho que ele tem informações diretas do técnico do Flamengo e ele pode nos ajudar. Não, eu acho que fazia sentido pro jogo de ida e pelo desempenho, ter feito o gol e tal, fica muito difícil de tirar do time. A característica do jogo de volta, até acho que Samulino e Luiz Araújo para trabalhar mais, roubar mais bola, pressionar mais, poderia fazer sentido também. Mas aí é o negócio que o campo fala, né? E não dá para tirar o Carrascal depois do jogo que ele fez, foi muito bem, o Herói fazendo gol quase aos 45 do segundo tempo. Então acho que ele vai tirar o Saúl de novo do time, porque o Pulgar entrou e acho que ele vai manter o Jorginho e não a dupla, porque foram mal contra o Fortaleza. Acho que mostra a dificuldade de correr para trás, de recuperar bolas. Então acho que vai ser bem parecido com o jogo da ida. E isso, né? Sem o Pedro, com o Bruno como tá, e com o trabalho que o Plata faz, né? Que corre muito e ajuda muito. Eu acho que vai jogar o Plata mesmo. O que vai ter amanhã, não tenho assim poucas dúvidas, é um começo de jogo do Racing se atirando para cima do Flamengo, mas assim, de uma maneira até muito forte. Eu acho que eles não vão esperar, não. Eles vão sair que nem uns loucos para cima do Flamengo para tentar fazer o gol cedo. Eu até queria entender com a Monique isso, porque a gente começou aqui falando um pouco sobre desde a semana passada para essa semana a gente está falando sobre essa possibilidade do Palmeiras virar e tal. É um 3-0, né? Então, um resultado muito maior que o Palmeiras tem que virar em relação ao Racing, por exemplo, contra o Flamengo. Mas, Monique, você está na Argentina e aí eu não sei o quanto isso tem sido assunto por aí, né? Desde que acaba o jogo no Maracanã, e com o resultado ali construído pelo Flamengo, já se viu o Racing tentando, mesmo perdendo por 1-0, fazer um tempinho, segurar, entendendo, eu acho que aquele 1-0 estava ok para o Racing levar para a Argentina. E aí, ouvindo depois entrevistas, não só a entrevista do treinador, mas entrevistas no pós-jogo, e olhando tudo que você está olhando aí na Argentina, o que se fala? Se fala sobre um milagre quase que o Racing precisa fazer para conseguir eliminar o Flamengo, ou sobre uma possibilidade bem ok, assim, de acontecer essa virada e essa classificação do time argentino? Eles estão muito confiantes, Tainá. Inclusive, acho que o discurso não é nem mesmo de pensar em milagre, não. É pensar em algo totalmente possível. Com todas as pessoas que eu conversei aqui desde que eu cheguei, e inclusive alguns torcedores do Racing, pessoal que trabalha no hotel ali onde eu estou hospedada, colegas aqui da imprensa argentina, o clima é um clima de muita confiança e vai muito pelo discurso do Gustavo Costas, né, que ele tem uma linha, né, de apostar num Racing que vai conseguir se classificar, que já está, né, garantindo essa vaga na final. E foi assim que ele se manifestou ainda no Maracanã, depois do jogo, na entrevista coletiva, e é assim que ele tem feito nos últimos dias. O Racing pôde focar totalmente nessa partida de volta, porque não teve rodada do Campeonato Argentino nesse fim de semana por conta de eleição. Então, eles, desde que saíram do Maracanã, estão se preparando única e exclusivamente para essa partida. E o treinador já falou mais de uma vez. Uma dessas vezes, inclusive, foi convocando o torcedor para que o torcedor fosse apoiar o time antes do time seguir para a concentração na noite de ontem. E os vídeos que a gente viu aqui em Buenos Aires foi de uma festa surreal da torcida do Racing, né, o que eles chamam de bandeiraço, e um clima absurdo assim para apoiar o time, para apoiar os jogadores antes dessa partida decisiva. Então aqui é um discurso de que sim, é possível, o Racing vai conseguir, o Racing vai passar por cima do Flamengo, o Racing vai reverter esse resultado e estará em Lima para essa decisão. Acho que também passa um pouco, né, pelo que os argentinos viram que o Estudiantes fez com o Flamengo na partida das quartas de final, que o Flamengo jogou até melhor do que jogou contra o Racing no Maracanã em parte do jogo. Poderia ter tido uma vantagem maior, veio com uma vantagem mínima, o Estudiantes conseguiu tirar essa vantagem, o Flamengo avançou nos pênaltis, mas acho que em termos de clima e atmosfera, o Flamengo vai encontrar ainda mais pressão de um time que tem um treinador, né, apontando para um discurso de extrema confiança de que o Racing vai eliminar o Flamengo, e aí trazendo o torcedor para junto do time nessa mesma atmosfera, nesse mesmo clima. Então acredito que amanhã o Flamengo vai encontrar um clima de pressão ainda maior assim para enfrentar o Racing, nesse sentido que o Ricardinho falou. O início do jogo vai ditar muito, né, o caminho, como que vai ser a história dessa partida, e vamos ver o quanto o Flamengo vai conseguir resistir, já que é um time que sofre poucos gols, que é um time equilibrado defensivamente, mas vai sofrer uma pressão muito grande aqui e vai precisar se segurar.
Acho que quero falar até sobre isso e o exemplo que a Monique traz do jogo contra os Estudiantes, né? Quando o Flamengo tem que aprender ali com o que aconteceu. Mas, produção, a gente tem imagem aí dessa festa que os torcedores do Racing fizeram. O Monique falou em bandeiraço, né? Que eles chamam lá. E aí eu acho que os caras sentem. Na Argentina isso é um pouco diferente. A não ser que você então, faça um gol. Eu não sei o quanto vai desinflar. Eu acho diferente, mas... Se você faz um gol, sim, quem sabe. Se você faz um gol cedo, você dá a bela de uma baixada na pressão. Quem sabe. Mas... Na própria torcida, o cara fala, pô, agora, né? Agora, se não consegue fazer um gol, e se tá tomando uma pressão, isso vai subindo. Essa pressão e a torcida, ela vai subindo. Ela vai empurrando teu time para trás e a torcida vem junto. O Flamengo tem que tentar tirar essa pressão, mas é muito difícil tirar. Eu não acho que nem na torcida. A torcida eu acho que vai fazer o papel dela 90 minutos e que os de fora vão jogar, eu não tenho dúvida. Você diz os de dentro pararem de acreditar. Os de dentro. Não deixar que o Racing te pressione muito tempo, que ele pegue muitos rebotes, que ele continue cruzando bola na área. Picar bastante o jogo no começo dele. Que você tem e que pique o jogo com a bola no pé. Perfeito. Toca, que eles não achem a bola e tal. E tirar os momentos de pressão com bola no pé. Que eles ataquem o Flamengo, que eles voltem a atacar depois de 10 minutos. E não que seja volta, e rebote, cruza na área, cruza na área. Porque que a torcida vai gritar, cantar, jogar papel higiênico. A gente já viu, né? Vão fazer isso o tempo inteiro e tem que fazer. Sim. E é o papel deles e o jogo deles tem que ir para aí. O que o Flamengo tem que fazer é manter a bola o mais longe possível do seu gol, o mais tempo possível no seu pé. E aí os de dentro não vão conseguir jogar o que eles querem. E só tem uma coisa, Netinho, desculpe, que eu concordo muito com o Beckler. Mas o Flamengo precisa ser um pouco argentino amanhã. Como assim? Cai, para o jogo. Eles fazem isso como ninguém. Provoca aqui, cai ali. O Rossi é argentino, né? Viu que tá ruim? Cai. Chama atendimento médico. As pessoas podem não gostar disso aí. Eu não gosto. Mas é uma prática do futebol. Eu não gosto. Mas eu acho que em algum momento, aos 40 do segundo tempo, você vai fazer. Mas você tá dando uma pressão muito grande, Black. Você precisa fazer alguma coisa, eu acho que é um antijogo. A gente viu aquele fatídico filho da mãe do 7-1, que não teve um filho da mãe pra cair no chão pra parar o jogo. Não sei nem se não ia tomar 7, tá? Poderia até ter tomado. Mas pra parar, se começar o jogo amanhã, os caras empurrando, Rossi tem que cair. Tem que tentar parar os caras aí, Natinho. Assim, até em cima disso, eu não sei se vocês têm da mesma opinião, se vocês concordam sobre o Flamengo nesse sentido. Eu acho sim que existem times que elas são mais talhadas para pontos corridos e outras que são mais talhadas para jogo de mata, sim. Eu vejo esse Flamengo muito por conta dos processos bem definidos, por ser um time que tem padrões bem claros. Um time, eu confio mais no Flamengo a médio e longo, num campeonato de regularidade, num campeonato onde realmente os pontos da primeira rodada e da última valem do mesmo jeito. Por entender que o Flamengo é um time hoje muito consistente na sua forma de jogar, no seu padrão e tal, e até de uma maneira até de controlar bem jogos. O Flamengo consegue controlar bem jogos no cenário doméstico. Mas, por outro lado, é o que eu falei, eu tenho muita dúvida para ver o Flamengo nesse cenário de resiliência, de ter a cabeça fria, de saber pausar o jogo na hora que tem que pausar, na hora de tirar ritmo. Isso me pegou muito contra o Estudiantes, porque o Estudiantes é um time pior que o Racing. E o Flamengo não conseguiu ter esse controle. E o controle, quando eu falo, não é necessariamente de ficar com a bola. Você controla também o jogo sem a bola. E já cansou de ver times fazendo isso. O Flamengo contra o Palmeiras. Então, assim, pra mim, o Flamengo ainda ele precisa provar que ele é um time de mata. Time de mata-mata, um time sanguíneo. Porque eu acho que o mata-mata te exige um pouco mais a cabeça, a frieza, primeira frieza, uma capacidade de concentração muito grande, porque é no detalhe que escapa. Então, a minha grande questão com o Flamengo é essa. Eu acho que você pensar em maturidade para ganhar a Libertadores, você precisa ter aquele time que faz 1-0 e não tem mais jogo. Sabe? Você precisa ter aquele time que compete, que tá dando carrinho louco até o final. E não é jogar pra torcida, é a questão... Tem times que se mostram mais assim, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo o Flamengo, eu gosto mais dele nos grandes jogos do que nos jogos. Sim. O Flamengo jogou contra o Palmeiras muito bem, de uma forma diferente. Se defendeu bem, o Palmeiras quase não conseguiu criar muita coisa perigosa no segundo que vai exigir tempo isso. E tal. Acho que vai ser um jogo que pode ser parecido. Jogou bem contra o Racing também de paciência, e não foi um jogo de amasso do Flamengo de paciência, e jogou mal contra o Fortaleza. E vinha de jogar mal contra Grêmio, contra Ceará, em jogos menores, o Flamengo está jogando pior do que em jogos maiores nesse momento da temporada. E eu acho que o cenário do jogo contra o Racing pode ser o cenário do jogo contra o Inter em Porto Alegre.
O adversário tem que virar e vamos acreditar e tal, mas sem a bola vocês não vão jogar. Sem a bola vocês não vão atacar. Eu acho que se ele consegue levar o jogo porque ele levou no Beira-Rio, ele vai estar mais perto de vencer. Assim, só pra lembrar também que o Inter até tentou criar alguma coisa, mas... Sobrou papel picado. Fez papel picado, acabou com todo o clima do jogo. Ô, Monique... Foi um baita do erro, né? Pra eu te liberar aí... Jogo, pô. Pra quem não lembra, né? O Internacional quis fazer uma festa ali. As informações que saíram foram que o papel picado que caiu antes do jogo era pra cair no final, caso o Internacional classificasse. Só que por algum erro, tacaram milhares de papéis ali, papéis picados dentro do gramado. Atrasou ali o início do jogo, o que acabou prejudicando certamente o time mandante, toda a festa que eles haviam preparado. O Flamengo preparado, né? O Flamengo acabou conseguindo ali um grande resultado, classificou e bem, sem sofrer praticamente nada. Esperamos também que contra o Racing o Flamengo domine o jogo e quem sabe até se abrir o placar pode ter uma grande tranquilidade nesse jogo dificílimo da volta, jogando na casa dos argentinos. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. A gente vai repercutir tudo sobre esse grande jogo, que a imprensa está falando, muitas informações vindas ali da mídia esportiva. Obrigado a todos. Daqui a pouco estaremos de volta. Valeu!